ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que estejam bem e fico feliz por estarem aqui. Hoje é Sexta-feira Santa, 3 de abril de 2026, e este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Enquanto lembramos o que o nosso Rei fez por nós, que ele pagou pelos nossos pecados com o seu sangue. Agora, alguns acreditam que ele foi crucificado na quinta-feira, muitos acreditam que ele foi crucificado na sexta-feira, alguns até acreditam que ele foi crucificado na quarta-feira. Já vi bons argumentos para esses 3 dias, mas o mais importante é a quem servimos. Um Salvador e um Rei que pagou pelos nossos pecados com o seu sangue, e nós celebramos o que Jesus fez por nós. Neste fim de semana, durante todo este fim de semana, quero começar antes de entrarmos no que está acontecendo neste mundo absolutamente louco nestes últimos dias. Quero começar com algumas escrituras que selecionei especialmente para vocês, ok? Espero que elas abençoem vocês. Mateus 20, versículos 18 e 19. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Marcos 14, versículo 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 27, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lucas 23, versículo 34. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Vamos para Mateus 27, versículos 28 e 29. E despindo-o, vestiram-no com um manto escarlate. Tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e uma cana na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Amém, vamos fazer mais uma. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Versículos lindos. Que Rei, que Salvador nós servimos, sabe? Ao lembrarmos do que Ele fez por nós há quase 2000 anos, estamos vivendo tempos perigosos agora. Caso você não tenha percebido neste mundo louco nestes últimos dias, parece que todo dia aparece alguma coisa nas notícias que simplesmente te deixa de queixo caído. Estamos tão perto do arrebatamento pré-tribulacional da igreja, estamos chegando muito perto. E Jesus com certeza está nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque não tem político em quem eu vou confiar, não tem artista ou astro do esporte em quem eu vou confiar. Ao ver esses tempos perigosos que estão aqui, só Jesus, Ele é tudo o que temos. Ele é tudo o que precisamos, nada além de Jesus. Então, enquanto falamos sobre coisas que podem ser um pouco assustadoras ou, você sabe, tempos perigosos, apenas confie em Jesus. Mantenha seus olhos nele porque ele está no controle total. E ele não está nem um pouco abalado com o que está acontecendo no mundo hoje, nem um pouquinho. E ele está se preparando, sua mão está na maçaneta da porta, ele está vindo buscar sua noiva em breve, e nós sabemos disso, e estamos nos reunindo todos os dias ao vermos o dia se aproximando, porque está chegando perto. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. O Beginning of Sorrows News compartilhou isso. Vamos começar por aqui. O ISIS convocou os muçulmanos a incendiar igrejas e sinagogas ao redor do mundo neste fim de semana de Páscoa. O grupo convocou ataques nos Estados Unidos, na Europa, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Síria, Tunísia e Marrocos durante o feriado da Páscoa.
Em resposta ao fechamento da mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, então, você sabe, Israel fechou as mesquitas, a sinagoga, as igrejas. Como estilhaços estão caindo lá e não querem que as pessoas se machuquem, não fecharam apenas a mesquita de Al-Aqsa, mas não foram seletivos. Os judeus não estão indo ao Muro das Lamentações, eles não estão indo ao muro, os cristãos não estão indo às igrejas. Há uma guerra acontecendo lá e eles estão tentando manter as pessoas seguras. Mas é claro, isso tem que ser distorcido para... Você sabe, Israel está fazendo isso de propósito, e alguns dos cristãos estão dizendo que Israel está fazendo isso com os cristãos. Os muçulmanos estão dizendo, não, eles estão fazendo isso com a gente. E alguns dos judeus estão dizendo, olha, eles nem deixam a gente adorar aqui. Você sabe, eles estão tentando manter as pessoas seguras. No fim, você e eu sabemos que alguns não querem ver a realidade, mas é isso que acontece. E o ISIS está convocando para que esses lugares, essas igrejas e sinagogas, sejam queimados. Eles estão apenas fazendo o que o ISIS faz, é isso que eles fazem, a religião da paz. Recebemos isso antes de eu começar a gravar. O presidente Trump enviou pela Truth Social. Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir o Estreito de Hormuz, pegar o petróleo e fazer uma fortuna. Seria um estouro para o mundo com pontos de interrogação. O presidente Donald J. Trump, ele está falando sobre isso, você sabe, ele tem isso. Que ele deu a eles aquele período para um cessar-fogo, para discutir um cessar-fogo e negociar. E eu acho que o cronograma dele, no começo eram 48 horas, depois virou 5 dias. E agora é 6 de abril, eu acredito que é segunda-feira e hoje é sexta-feira. E ele está ameaçando destruir a infraestrutura deles e as usinas de energia se eles não fizerem um acordo de cessar fogo até segunda-feira. Então vamos ver onde isso vai dar. Jesus está no controle. Essas coisas simplesmente não me preocupam porque estamos nos últimos dias e isso simplesmente não me preocupa. Vamos ver onde isso vai dar. Além disso, hoje de manhã isso aconteceu e precisamos orar pelas pessoas envolvidas. Mas os iranianos afirmam que derrubamos um caça F-35 americano, de acordo com as alegações iranianas. Este é o segundo F-35 que eles dizem ter derrubado, mas de acordo com os americanos, eles não derrubaram, não abateram, não derrubaram um F-35. De acordo com relatos, era uma aeronave F-15. E Amir Tsarfati disse que um C-30 da Força Aérea dos Estados Unidos foi avistado acima da área do acidente em uma tentativa de localizar os pilotos que saltaram de paraquedas. Disseram que havia 2 caras a bordo, então estão tentando encontrá-los em algum lugar. Alguns helicópteros americanos UH-60 Black Hawk também foram avistados na área. Algumas pessoas estão dizendo que um dos Black Hawks foi abatido. Não posso confirmar isso, mas eles estão procurando pelos pilotos que ejetaram. Fontes iranianas relatam movimentação de helicópteros americanos no sudoeste do Irã, procurando pelos 2 pilotos do avião F-15 que foi abatido na região. Claro, o Irã. No canal de notícias deles, estavam oferecendo recompensas para quem conseguisse capturá-los vivos, para então poderem exibi-los. Mas rezem para que encontrem esses caras e rezem por eles e suas famílias. Eu não consigo imaginar como deve ser, sabe? O Notícias do Início das Dores compartilhou ontem à tarde essa postagem do presidente Trump no Truth Social. A maior ponte do Irã desabou. Nunca mais será usada. Muito mais ainda está por vir. É hora de o Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais. E não resta nada do que ainda poderia se tornar um grande país. Fim da citação? Vamos ver. E então, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, respondeu que atacar estruturas civis, incluindo pontes inacabadas, não fará com que os iranianos se rendam. Isso só transmite a derrota e o colapso moral de um inimigo em desordem. Cada ponte e edifício será reconstruído de forma mais forte. O que nunca vai se recuperar é o dano à reputação dos Estados Unidos. Foi o ministro das Relações Exteriores do Irã que disse isso. O que mais? O presidente Trump diz: as Forças Armadas dos Estados Unidos nem começaram a destruir o que restou no Irã e as pontes e usinas de energia do Irã são as próximas. Ah, pessoal, em breve estaremos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. É extremamente importante, extremamente importante. O que mais? BRICS News compartilhou isso no Telegram. O Irã disse que o Estreito de Hormuz continuará fechado a longo prazo para os Estados Unidos e Israel.
Vamos ver. Eles também afirmam que a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, reivindica um ataque a um centro de dados da Oracle em Dubai. Disseram ontem à tarde que lembram de ameaçar a Apple, IBM, Oracle e outras empresas. Eles afirmam que atacaram o centro de dados da Oracle em Dubai. Pouco depois, os Emirados Árabes Unidos negaram as alegações da Guarda Revolucionária Iraniana sobre um suposto ataque ao centro de dados da Oracle em Dubai. Não aconteceu, não aconteceu. Isso significa que ain't e didn't juntos formam dain't. Acho que acabei de inventar isso, é uma boa palavra dain't. Tudo bem, o que mais? O Times of Israel compartilhou isso? O presidente do parlamento do Irã disse que 7 milhões de iranianos estavam prontos para combater qualquer invasão terrestre dos Estados Unidos contra a República Islâmica. Mohamed Gaddafi Galabaf, que tem sido mencionado como possível parceiro de negociações com os Estados Unidos, publicou uma série de postagens online desafiando a América desde o início da guerra. Citação. Neste momento, em menos de uma semana, uma poderosa campanha nacional que varre o país reuniu cerca de 7 milhões de iranianos sob a mira de armas. Não, eu só acrescentei o sob a mira de armas, porque mas eles estão dizendo que 7 milhões de iranianos se apresentaram querendo lutar contra os americanos. Ele declarou, eles estão prontos para pegarem armas e defender nossa nação. Aí está. Depois pegamos isso direto do site das Nações Unidas. Guterres alerta para uma guerra mais ampla à medida que o conflito no Oriente Médio entra no segundo mês. A crise no Oriente Médio entrou em seu segundo mês, levando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a emitir um alerta severo na manhã de quinta-feira, que o mundo está à beira de uma guerra mais ampla, com implicações globais catastróficas. Eu meio que concordo com ele que estamos à beira de algo grande, mas isso se chama a tribulação de 7 anos. Se você conhece Jesus, não estará aqui, pois não fomos destinados à ira de Deus. Mas sim, tempos difíceis estão chegando, você está certo sobre isso. Sinais de Israel também disseram isso. A inteligência dos Estados Unidos avaliou que cerca de metade dos lançadores balísticos do Irã, lançadores de mísseis, ainda estão intactos, apesar de mais de um mês de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em todo o país. Acredita-se que alguns lançadores de mísseis ainda estejam inacessíveis, enterrados sob escombros após ataques aéreos. Ao contrário da avaliação dos Estados Unidos, Israel disse em março que destruiu ou desativou cerca de 60% dos aproximadamente 470 lançadores de mísseis balísticos do Irã. Então Israel disse há cerca de 2 semanas, acho que eles disseram que conseguiram. 60% desses lançadores foram destruídos. Bem, agora eles estão dizendo que a inteligência dos Estados Unidos está dizendo que metade, 50%, foi destruída. Também não se pode confirmar, mas, segundo o Insider Paper, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou. Eles começaram um ataque a um centro de computação em nuvem da Amazon no Bahrein. Eu adoro isso, informou a ISNA do Irã. Então eles estão dizendo que começaram um ataque a um centro de computação em nuvem da Amazon, mas isso não está verificado. O que mais pode ser? Hora de pausar o vídeo agora e ir pegar um lanche pra gente. Não sei o que quero, então escolha algo para mim. Se puder me trazer um lanche, escolha qualquer um. Hoje não estou exigente. Mas depois volte. Milhares de soldados dos Estados Unidos, incluindo paraquedistas de elite da 82ª Divisão Aerotransportada, estão chegando ao Oriente Médio, enquanto Trump avalia como avançar na guerra com o Irã. Eles se juntam a cerca de 2.500 fuzileiros navais enviados no fim de semana, ampliando a presença militar dos Estados Unidos na região. Depois recebemos isso da BRICS News. O maior produtor de aço do Irã, Companhia de Aço Mobaraka, diz que todas as linhas de produção foram completamente paralisadas. Eu sei que os Estados Unidos e Israel bombardearam essa companhia de aço em algum momento desta semana, e agora eles estão dizendo que todas as suas linhas de produção estão paralisadas. O enviado da Rússia à ONU diz a Israel e aos Estados Unidos para pararem de brincar com fogo. Guerra séria. Isso é sério e está se intensificando. Você sabe, o presidente Trump está dizendo que vai acabar com isso nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos ver.
É uma loucura. Além disso, um ataque iraniano danificou uma importante instalação de dessalinização de água no Kuwait. Isso foi bem cedo esta manhã, então eles ainda estão atirando para todos os lados, para cima, para baixo e para os lados. Israel compartilhou isso hoje. Mais cedo nesta noite, um míssil atingiu Petah Tikva. Milagrosamente, ele atingiu entre prédios residenciais. A onda de choque causou danos e feriu 2 pessoas apenas levemente. E se você ver as imagens disso, há um buraco enorme e atingiu Israel, em Petah Tikva, e como eu disse, um buraco enorme. E então você vê alguns prédios danificados atrás disso. Ele atingiu entre esses prédios, mas apenas de leve, ferindo 2 pessoas. Então é realmente incrível. Israel também compartilhou isso hoje. A campanha das Forças de Defesa de Israel no Líbano está aumentando em alcance e precisão. No último mês, 1.000 operativos do Hezbollah foram eliminados, 3.500 alvos terroristas foram atingidos. Locais de comando, posições de lançamento, depósitos de armas e centros de financiamento foram todos atingidos. O objetivo é claro: desmantelar as capacidades do Hezbollah e afastar sua infraestrutura terrorista da fronteira de Israel. É isso que eles estão tentando fazer lá. O que mais? 12 pessoas ficaram feridas em Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, após a queda de estilhaços de foguete depois da interceptação de um míssil iraniano. Então vou compartilhar esta postagem do Boba News. É uma boa, ele diz. O arco de Elam, do Irã, está longe de estar quebrado. A profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos. Informações recentes da inteligência dos Estados Unidos trouxeram um grande choque de realidade. Aproximadamente metade dos lançadores de mísseis do Irã ainda está intacta, e milhares de drones kamikaze continuam em seu arsenal. Mesmo após semanas de mais de 15.000 ataques intensos dos Estados Unidos e de Israel. Isso está exatamente de acordo com o que o Senhor declarou por meio de Jeremias há 2.600 anos sobre Elão, o nome antigo da região do atual Irã, e onde os lançadores estão hoje. E então ele cita Jeremias 49, do versículo 34 ao 37. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Veja, eu quebrarei o arco de Elão, o principal apoio da sua força. Trarei contra Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu. Eu despedaçarei Elão diante de seus inimigos. Trarei calamidade sobre eles, até mesmo a minha ira feroz, declara o Senhor. E então, Buba disse que o arco, na Guerra Antiga, era o símbolo pelo qual os elamitas eram conhecidos. Esses grupos se orgulhavam muito do poder de ataque de longo alcance de seu país, assim como o programa de mísseis e drones do Irã atualmente. Em Gênesis 14, de 1 a 9, os elamitas eram conhecidos como belicistas. Em Isaías 22, versículos de 1 a 6, os elamitas eram conhecidos como arqueiros especialistas. E agora, esse arco está danificado, mas está longe de estar quebrado. No entanto, estamos literalmente vendo Jeremias 49 se desenrolar em tempo real, mas muitos estão cegos para tudo isso. Os ataques estão acontecendo, a pressão está aumentando, a região está sendo abalada, mas a quebra total do poder de Elão ainda não. Isso ainda está por vir. Lembre-se de que o que vimos até agora foi apenas o treinamento de primavera. Como no beisebol, o jogo de verdade está prestes a começar. O playball será substituído por evacuem Elão o quanto antes. O desastre humanitário está à frente e, como um iceberg, está se preparando para afundar este navio. Sim, eu acredito que vamos ver algumas coisas malucas antes da nossa partida em breve. Terremotos, eles ainda estão intensos. Lembra como os números estavam altos ontem? Ainda continuam altos. 105 acima de 4.0 nas últimas 24 horas e 38 acima de 5.0. Então isso ainda está acontecendo, ainda muitos terremotos, certo? Que tal irmos para o mundo dos palhaços, vamos? Isso é só, sabe, às vezes o mundo dos palhaços é engraçado, e às vezes é só o mundo dos palhaços e, sabe, não é engraçado. E isso, o que aconteceu com essa pobre senhora, é simplesmente inacreditável. O reconhecimento facial por IA levou uma vovó a ser presa injustamente. Ótima tecnologia, né? Angela Lips, uma avó de 50 anos do Tennessee, passou mais de 5 meses na cadeia depois que a plataforma de reconhecimento facial por IA, Clearview IA, foi usada. Identificou erroneamente a avó como suspeita de fraude bancária.
A mais de 1.000 milhas de distância, na Dakota do Norte, a avó foi presa em 14 de julho enquanto cuidava de 4 crianças. As autoridades do Tennessee a mantiveram na cadeia do condado por 108 dias antes de ela ser extraditada para Fargo. Lips diz que nunca, jamais, sequer tinha estado no estado da Dakota do Norte antes de sua prisão. De acordo com sua página no GoFundMe, ela descobriu que uma mulher na Dakota do Norte roubou dezenas de milhares de dólares de bancos. E, em Fargo, usando uma identidade militar falsa, o Clearview IA comparou a imagem falsa, a imagem da identidade falsa com Lips, a mulher do Tennessee. O caso contra Lips desmoronou em dezembro, quando seu advogado designado assumiu. Fargo conseguiu apresentar registros bancários mostrando que ela estava em um posto de gasolina e pedindo pizza no Tennessee na época em que as autoridades alegavam que ela estava assaltando bancos. Incluí isso porque é o que eles alegam. Enquanto diziam que ela estava em Dakota do Norte, ela pedia pizza no Tennessee. E isso é completamente insano, né? O que fizeram com essa mulher, confiando nessa tecnologia maluca. É simplesmente um absurdo, isso é um absurdo. Tira a gente daqui, Senhor, estamos prontos. Você está pronto? Mostre suas mãos. Eu posso ver isso. Você está pronto, maluco? Isso é um absurdo. Certo, que tal lermos alguns comentários do dia, hein? Se eu conseguir encontrá-los aqui. Madeline. Transhumanismo e engano. Agora, em um cinema perto de você. Isso significa que estamos um dia mais perto do arrebatamento. Amém. Irmã, você está certa. Estamos vendo coisas malucas e estranhas nesses últimos dias. Gino, Pai Celestial, eu fico tão deprimido quando olho para o mundo e vejo bilhões de almas perdidas, que vão para o inferno. O Islã domina a Europa, está acontecendo na América do Norte. Imagino como Jesus se sente. Eu anseio pelo dia em que ele levará nós, os crentes, para casa e acabará com os males deste mundo. Amém. Amém, irmão. Esse é o nosso futuro. Nós vamos ver Jesus acabar com os males deste mundo. Mal posso esperar. Obrigado, Gino. Lia, não, eu nunca, jamais imaginei que o nosso mundo veria nem metade do que estes olhos de 65 anos veriam. Deus nos abençoe. Amém, Lia. Você está certa. Eu estava dizendo ontem. Nunca imaginei o que veríamos. Sabe quando eu era jovem e pensava sobre os últimos dias? Não sei o que eu pensava. Eu só achava que aconteceria rápido. E nós chegamos lá. E, sabe, eu simplesmente não percebia o quanto de maldade, engano, mentiras e desrespeito à lei, de cima a baixo, que nós veríamos. E o quão perversos e maus os homens podem ser, quando você olha para as coisas que aprendemos sobre alguns dos poderosos deste mundo, meu Deus, isso não deveria me surpreender, mas é simplesmente chocante o mal que vimos. Nancy, amém. Pelo tempo que for necessário. Estamos aqui para glorificá-lo, compartilhar o verdadeiro evangelho em meio a tantos falsos cristos e falsos evangelhos e esperar por ele com um coração de vencedor. Obrigado, Tom, pela sua fidelidade e por esta plataforma que nos permite conectar e orar uns pelos outros. Bem, obrigado. Jesus Cristo mudou minha vida ao me dar esperança. Se você está lendo isso com pouca ou nenhuma esperança, creia em sua incrível graça hoje. Ele nunca vai te decepcionar. Amém, irmã, nunca. Ele nunca vai te decepcionar. Vamos fazer mais uma? Karen, Tom, eu sou 10 anos mais velho que vocês. Eu assisto todos os dias para me manter com os pés no chão. Fico impressionado com a mentalidade dos incrédulos. Estou esperando por Jesus desde a década de 1960. Diariamente, olho pela janela leste, esperando realmente ver Jesus. E sim, parece que sou atacado espiritualmente com muito mais frequência do que em qualquer outro momento de que eu me lembre. Eu oro fervorosamente para que meus filhos e netos sejam protegidos das artimanhas do diabo. Amém, Karen. Você também tem esperado há muito tempo. Estamos esperando por Jesus. Eu estou esperando há 45 anos, 46 anos, não sei. Eu tinha 15 ou 16 anos quando aprendi sobre o arrebatamento e aprendi sobre o fim dos tempos e como eles seriam. Então, eu estou esperando há muito tempo. E sabe de uma coisa? Estamos 45 ou 46 anos mais perto do que estávamos quando eu aprendi sobre isso pela primeira vez. E, cara, era assim mesmo, sabe? Estamos falando, cara, pensa em 1978, 77, por aí. Tipo, a tecnologia simplesmente não existia para a tribulação de 7 anos.
Agora tudo está aí, tudo está preparado. Estamos nessa época, não estamos no começo da época, estamos no final dela. Jesus está voltando em breve para arrebatar sua igreja. Você o conhece? Você conhece Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que há quase 2000 anos foi para a cruz para te resgatar? Porque Jesus veio aqui em uma missão de resgate. Porque todos nós somos pecadores e precisamos de um pagamento pelo pecado, e sempre foi assim desde antes. O fundamento do mundo é que, se a humanidade caísse em pecado, Deus enviaria seu Filho unigênito para resgatar a humanidade com seu sangue, sangue de Deus. É por isso que Jesus veio aqui, ele veio aqui. Eu sei que é algo forte e é sangue. Sangue é algo forte. Sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado, mostrando como o pecado ofende o Deus Altíssimo. O sangue precisa ser derramado e Jesus veio aqui como o pagamento definitivo pelo pecado. Jesus nunca mais precisará derramar outra gota de sangue porque o seu sangue é tão poderoso que tem o poder de remover e apagar todo o pecado que já foi cometido por qualquer pessoa ou por todos. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é dizer para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Reconheço que preciso de um pagamento pelos meus pecados e entendo que você é esse pagamento. O sangue derramado vai me tornar branco como a neve e remover todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Minha fé no seu sangue vai remover todo o pecado que eu já cometi ou que ainda vou cometer e vai afastá-lo de mim. Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, isso é milagroso. E Jesus, eu creio na sua obra consumada na cruz. Eu creio na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Você ressuscitou no terceiro dia, e é isso que celebramos neste fim de semana. Mas Jesus, eu preciso de um Salvador, e eu sei que você é o Salvador do mundo, o único. Então eu estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nesse momento de fé, quando você crê no sangue redentor de Jesus e na obra consumada dele na cruz, você é salvo e nasce de novo. Porque Deus colocará o Espírito Santo em você e você terá uma nova vida. Você será uma nova criação em Cristo. Jesus é tão, tão milagroso. Ele pagou pelos nossos pecados com o seu sangue. Porque sabe, Jesus quer passar a eternidade com você. Você consegue compreender isso? Eu não consigo. Eu sou cristão há muito tempo, mas não consigo compreender isso. Ele quer passar a eternidade comigo. Mas ele quer e pagou pelos meus pecados com o seu sangue, e por causa disso, ele recebe toda a glória. Nós louvaremos o nome dele para sempre, porque Jesus é digno de todo louvor, e passaremos a eternidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas se você ouvir isso e disser, bem, eu não preciso disso, porque eu sou uma boa pessoa. Eu não quero me envolver com essas coisas de religião. Não quero ter que acreditar em Jesus. Eu sou uma boa pessoa. Sou mais bom do que mal. Se existir céu, haverá uma balança lá. Meu bem supera meu mal e vou entrar. Isso é mentira do inferno. Satanás quer que você acredite nisso porque ele não quer que você acredite em Jesus e no sangue redentor dele. Ok, isso é uma mentira. Alguns dizem, não quero crer em um Deus que me mandaria ao inferno. Então, não creia no Deus que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, nem vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Acredite em Deus, pois só você pode se condenar ao inferno. Se você ouviu o que falei, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, pagou com seu sangue para te resgatar. E você diz, não gosto desse plano, tenho meus próprios. Bem, seus planos vão falhar, sabe? É Jesus para a eternidade, ou separação de Deus para a eternidade. Essas são as únicas duas opções. Estou tentando te dizer para escolher com sabedoria. Fique sozinho, converse com Jesus. Hoje é o dia da salvação. Hoje pode ser o dia que você lembrará para sempre e dirá: lembro quando finalmente disse, Jesus, cheguei ao fim de mim mesmo. Confio em você, na sua obra consumada e no seu sangue expiatório. Quero uma nova vida em você, Jesus. Receba essa nova vida hoje, não adie. Você não quer enfrentar Jesus no dia do julgamento e vê-lo olhar para você e dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Você consegue imaginar? Escolha com sabedoria. Essa é a decisão mais importante de toda a sua vida. Não adie isso. Se parece verdade, corra para ela. Tudo bem, certo? Hoje de manhã, no meu momento de oração, eu falei com um Deus onisciente e altíssimo e disse,
Senhor, abençoe e encoraje cada pessoa que assistir a este vídeo hoje. Entre na situação deles, ajude-os com problemas de saúde e problemas espirituais, problemas de relacionamento, problemas financeiros. E eu falo com um Deus que tudo sabe, o Deus Altíssimo, e Jesus ouve as minhas orações. Então, queira você ou não, você foi alvo de oração, porque eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo hoje. E se não formos arrebatados hoje, e olha, eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,